Então, muito bom dia, caros amigos. Nesta questão é o seguinte: considera a função real de variável real dada pela expressão f de x igual a zero, se x for diferente de zero, e é igual a 1 se x for igual a zero. E, portanto, o que se pretende é calcular o limite do f de x quando x tende para zero. Ora bem, claramente esta função não é contínua no ponto zero e, portanto, aqui eu não posso aplicar, digamos, a regra prática do cálculo de limites para a composição de funções. Então vou apelar à definição de limite, neste caso o limite segundo Heine, e é o seguinte: eu vou considerar uma sucessão indiciana que tende para zero, quando n tende para mais infinito, e que toma valores, esta sucessão toma valores precisamente no domínio de f, tirando o zero. Então, como o índice n está a tender para zero e toma valores no domínio de f, excetuando o zero, penso que é claro, que o f de o índice n, dado que o índice n nunca é igual a zero, o f do índice n é igual a zero. Pelo que o f de zero há de ser igual a 1. E, agora é isto, o 1 na realidade tende para 1 quando o n tende para mais infinito. E, portanto, isto então assegura-me que o limite de do f de x quando x tende para zero é precisamente igual a 1. Ora bem, na segunda questão, que é esta que eu agora aqui vou referenciar, é definir o conceito matemático de função estritamente crescente. Ora bem, uma função é estritamente crescente, digamos, no seu domínio, quando quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio de f, tais que o x1 seja maior que x2, isto implica que o f de x1, a imagem de x1 também é maior que a imagem de x2. Também poderia dizer que sempre que x1 é menor que x2, isto implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Pronto, isto é o conceito, digamos, matemático de função crescente. De seguida, eu vou enunciar o teorema de Lagrange, que é um teorema importante, que diz o seguinte: portanto, temos uma hipótese, e a hipótese diz o seguinte: seja f contínua em AB fechado, e seja f diferenciável em AB aberto. Então, nestas circunstâncias, eu posso dizer, tese, que existe um C pertencente ao interior do intervalo AB, tal que a derivada de C se pode exprimir como f de B menos f de A sobre B menos A. Ora bem, graficamente este teorema não é difícil de mostrar, não é difícil. Pelo que, reparem, eu se desenhar aqui um gráfico de uma função que seja contínua e seja diferenciável no intervalo AB, por exemplo, esta que eu vou desenhar, por exemplo, assim, esta assim, é evidente que eu tenho aqui a imagem de A. É evidente que eu tenho aqui a imagem de B, mais ou menos, a imagem de B. É um facto que eu posso aqui desenhar esta corda que vai deste ponto aqui até, digamos, este ponto aqui. Por comodidade designo este ponto por A e este ponto por B. Agora eu posso aqui definir um triângulo retângulo, este que aqui está. Eu vou desenhar até o triângulo retângulo todo amarelo, este.
Este comprimento que aqui está, este comprimento deste cateto, não é difícil de entender que é precisamente igual ao f de B menos f de A. Também não é difícil de entender que este comprimento aqui é igual a B menos A. E então eu facilmente calculo aqui a tangente deste ângulo θ. A tangente deste ângulo θ é precisamente igual ao cateto posto, que neste caso é f de B menos f de A, sobre B menos A. Tudo bem até aqui. Mas reparem agora no seguinte, eu posso pensar, não é, na reta que contém esta corda. E a reta é esta. A reta será esta. Também não é difícil, digamos isto agora também, é assim um bocado a olho, não é? Mas não é difícil de se entender que eu consigo aqui sempre um ponto C, vá lá, tal que a reta tangente, né? Portanto, ao gráfico da função, é precisamente paralela, né? É precisamente paralela à reta que contém a corda. Isto significa precisamente, né, que o declive desta reta, M, é igual ao declive desta outra reta, porque são paralelas. Mas isto também me quer dizer que este meu f' de C se pode então exprimir como sendo f de B menos f de A sobre D menos A. Dado que o declive, não é? O declive desta reta que contém a corda pode ser exprimido através da tangente deste ângulo θ. Ora bem, este teorema é importante, por exemplo, para mostrar o seguinte. Isto que eu agora aqui vou escrever. Vamos supor que eu tenho uma função f definida no intervalo AB. Vamos supor que esta função f em AB é contínua. É contínua. E vamos supor também que, digamos, é diferenciável no interior do intervalo AB, é diferenciável. E vamos supor mais, vamos supor que o f' de x é sempre positivo, qualquer que seja x pertencente ao interior do intervalo AB. E então, digamos, isto é a minha hipótese. E então, eu com esta minha hipótese, eu quero chegar a esta minha tese. E a minha tese aqui é mostrar que f é sempre uma função crescente. Como é que eu mostro isto? Eu vou apelar, neste caso, ao teorema do valor médio, quer dizer, ao teorema de Lagrange, e posso fazer da seguinte maneira. Eu vou considerar um qualquer subintervalo que eu quero em AB, um qualquer um que eu queira. Por exemplo, o intervalo CD, um qualquer. Então, para ser um qualquer, eu vou designar o intervalo por xn, talvez, não? Xn, e depois aqui xn, por exemplo, mais 1, por exemplo. E então, tomando um qualquer subintervalo que eu quero, tal que este xn mais 1 até pode estar tão próximo de xn quanto eu quiser, tomando assim um qualquer subintervalo, é fácil, portanto, apelando ao teorema de Lagrange, é fácil de ver que, dado que este intervalo está, digamos, contido no intervalo AB, que eu aqui consigo sempre, digamos, um C pertencente ao interior do intervalo AB, aliás, ao interior do intervalo xn mais 1, peço desculpa, xn mais 1, tal que o f' de C há de ser igual ao f de xn mais 1 menos o f de xn sobre, neste caso, xn mais 1 menos o xn. Mas agora uma coisa eu sei. O que é que eu sei? Sei que, como a derivada é sempre positiva, seja qual for o x pertencente ao interior do intervalo AB, então este f' de C também é sempre positivo. E se esta f' de C é sempre positivo, isto significa que este quociente também é sempre positivo.
Se é sempre positivo, das duas, quer dizer, há duas situações. Ou o xn mais 1 menos xn é negativo e, portanto, o f de xn mais 1 menos o f de xn também é negativo. Ou o xn mais 1 menos xn é positivo e o f de xn mais 1 menos o f de xn também é positivo. Quer dizer, tenho duas situações. Sempre que, então, o xn mais 1 menos o xn seja positivo, isto vai-me implicar, não é? que o f de xn mais 1 menos o f de xn, aqui é um x, eu peço desculpa, f de xn também é sempre positivo. Mas isto quer dizer que sempre que o xn mais 1 seja maior que o xn, isto me implica que o f de xn mais 1 é sempre maior que o f de xn. Também podia acontecer, o que nada invalida, que este xn mais 1 menos xn fosse negativo, o que me implicaria então que o f de xn mais 1 menos o f de xn seria então também negativo. Ou seja, sempre que o xn mais 1 fosse, digamos, menor que o xn, a imagem do xn mais 1 também seria menor que o f de xn. Menor. Eu aqui estava a escrever o sinal menos, é menor. Mas quer dizer, tanto esta situação que eu aqui escrevi, como esta situação, e dado que o xn mais 1 e o xn são quaisquer pontos, não é? Quaisquer que eu queira dentro daquele intervalo AB, eu assim demonstro que a função é uma função crescente. É uma função crescente porque se eu tomar dois pontos, digamos, na situação A, para a coisa ficar talvez mais esclarecida, não sei, em que o xn mais 1 é maior, quer dizer, o xn mais 1 está aqui e o xn está aqui, então o xn mais 1 é maior, a imagem, estão a ver, do xn é maior que a imagem do xn mais 1 que está aqui, é maior que a imagem do xn, que estará alguns para aqui, se é maior. E se estes pontos estão tão próximos quanto eu quiser, o subintervalo pode ser tão curto quanto eu quiser, então facilmente se vê que a função assim é crescente. Também, se acontecesse que o xn mais 1 fosse menor que o xn, quer dizer que o xn mais 1, quer dizer aqui, estaria aqui, não é? Xn mais 1, que é menor que o xn, estaria aqui. Vamos supor. Mas a imagem de xn era menor, estaria aqui. Seria a imagem de xn mais 1, que estaria aqui. A imagem de xn mais 1 é menor que a outra, que é a imagem de xn, que estaria, por exemplo, aqui. E também, repare-se então, que eu para ir daqui para aqui, a função teria que ser crescente. Prontos, meus amigos, esta é a minha contribuição para o meu canal YouTube. Tenham um ótimo dia. Muito bom dia a todos.